Essa gravação, essa chamada está sendo gravada a partir de agora. Vou dar bom dia de novo para vocês, só para deixar registrado bom dia para quem não está assistindo agora. Espero que estejamos todos nas melhores condições que a situação atual do país como um todo e do mundo permite. Nem todo mundo está na situação mais confortável. Eu odeio estar aqui tendo que dar aula de casa. Adoro estar dentro da de aula. É uma das coisas que mais me deixa feliz. É poder ver vocês. Agora eu vejo as fotos que vocês escolheram ou as letras iniciais dos nomes de vocês, apenas isso. Então, não fico muito feliz com isso, não, mas vamos lá, né? Melhor, acho que é melhor isso do que simplesmente dizerem para vocês, fiquem em casa fazendo nada, esperando até que a gente possa ter alguma aula presencial, algo que não deve acontecer tão cedo, tá bom? Como é que a gente vai levar essa disciplina? Vocês já passaram por 2 módulos, já viram o quão corrido é ver uma disciplina qualquer no formato modular. São 14 semanas apenas. Dessas 14 semanas, a gente tem cada semana entre 10 e 12 aulas. Isso para cada disciplina de 4 créditos, como a disciplina de física. 12 aulas em uma semana, se fosse presencial, já era algo descomunal. É algo que eu não esperaria que vocês dessem conta, nem eu conseguiria dar conta de dar 12 aulas presenciais em uma única semana. Então, como é que eu planejei o trabalho dessa disciplina? Tá? A minha ideia principal eu selecionei conteúdos que eu considero que são os conteúdos de base, conteúdos mais importantes para que a gente consiga avançar para uma próxima etapa. E aí a próxima etapa são disciplinas técnicas que vão vir depois, ou as provas que possivelmente vocês vão precisar fazer do Enem, coisas do tipo, tá bom? Não ser todo o conteúdo é impossível e eu decidi que eu nem vou me propor a fazer isso, dar todo o conteúdo da disciplina de Física 2. Ele é grande, não é tão grande quanto o de Física 1, por exemplo. Quem está pagando Física 1 nesse formato modular está tendo muito mais dificuldade, porque o conteúdo é muito maior lá, mas ainda assim não é um conteúdo curto. Então, o que é que vocês vão acabar notando? Primeiro, os materiais que eu estou preparando, eles vão muito menos a fundo do que a gente iria se estivesse na sala de aula. Vocês já vão conseguir notar isso como, por exemplo, a gente teve, acredito que quase 4 semanas de aula para eu dar o conteúdo de eletrostática e eu vou ter que dar esse conteúdo todinho em uma aula. E não é bem dar o conteúdo, tá? Eu não vou explicar o conteúdo de novo. Eu vou revisar o que são os pontos mais importantes para a gente identificar qual é o caminho que deve ser seguido no momento que vocês estiverem fazendo pesquisas ou consultando material para resolver as atividades que vão. Bom, só avisando, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando aí no chat, que é para não ir aqui conversando sozinho, tá bom? Então, fala alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, ou se está com dúvida de coisa que eu ainda não falei, já vai colocando aí no chat, não tem problema, ou abre o áudio e fala, que no momento que eu for tocar no assunto, eu respondo a pergunta, ou se eu não tiver planejado falar dela, eu respondo assim, concluir que eu tinha, tá bom? Então, só voltando, a gente vai rever o conteúdo que foi visto no começo do ano em um momento bem curtinho, vai ter que ser hoje mesmo, porque nós temos a sorte ou o azar de estar no primeiro dia de aula. Então, a primeira aula de vocês é a aula comigo, não deu tempo de eu colocar nenhum material prévio. E também é uma coisa que eu quero acordar com vocês aqui. Vou falar um pouquinho da minha experiência nos semestres anteriores. Vou chegar nesse número já, Maria. Vou falar assim, tá? Nos módulos anteriores, na verdade, né? O que é que eu acabei notando? Primeiro, embora a maior parte dos professores vai considerar que se é ele que está dando aula, tem que ser com o material que ele produziu. Ou seja, com as aulas que o próprio professor gravou. Mas eu tenho que admitir minhas próprias limitações. Então,
as minhas aulas gravadas não são as aulas mais interessantes do mundo. Isso aí provavelmente talvez não sejam as aulas mais interessantes do mundo no presencial, mas no presencial eu tenho como ir interagindo com vocês de uma maneira um pouco mais natural e tentar facilitar a, as atividades, tentar facilitar a explicação. Quando eu explico um conteúdo que eu estou vendo a cara de vocês, eu consigo, por exemplo, perceber que não falei de um jeito que eles entenderam. Vou mudar o que é que eu falei. Vou falar sobre as atividades. Já, pode deixar. Pode escrever aí, fiquem de boa, tá? Eu não estou ignorando. Já quando eu estou gravando um vídeo, por exemplo, eu tenho que me basear única e exclusivamente no que eu acho que vocês vão entender. Eu não sei se vocês vão absorver o conteúdo do jeito que foi dito por mim. Então, uma estratégia que eu usei em um dos módulos anteriores, que eu achei que acabou sendo muito mais útil, ao invés de eu ficar gravando os vídeos para tentar falar do meu jeito, passar para vocês materiais de cursos que eu já assisti no YouTube, de professores que trabalham especificamente com ensino no YouTube. O YouTube tem uma areazinha lá dedicada à produção de material didático e é chamado YouTube Edu. Então, todo o material que vai lá para dentro de um professor, ele passou por uma curadoria, passou por profissionais e tudo mais. Cada professor tem o seu jeito de fazer, mas ele foi avaliado, que é um material que é de qualidade, entendeu? Então, o que eu acredito que seja mais útil nessa disciplina é eu fornecer para vocês links para esses cursos que estão prontos e a gente utilizar os nossos encontros síncronos para tirar dúvidas sobre pontos que não ficaram claros, tirar dúvidas sobre as atividades, e aí eu estou chegando ao ponto das atividades que vocês estão bem curiosos, tirar dúvidas sobre como fazer as atividades, discutir tópicos que eu coloquei lá. Esse tópico aqui é bem interessante, ele é importante, mas que nos vídeos que eu apontei, por exemplo, não ficou tão claro. A gente compartilhar material que vocês mesmos encontraram, isso eu notei no módulo 1, que foi bem efetivo, de vocês mesmos mostrarem, professor, eu estava vendo conteúdo, o senhor colocou na atividade tal, encontrei esse vídeo, é bem interessante, os vídeos eram muito bons, em geral, são vídeos produzidos de uma maneira que eu não faria, porque eu tenho o meu jeito de dar aula, o meu jeito de falar, o meu jeito de expor conteúdo, mas estava corretinho, só que era falado de um jeito diferente. Então, eu não considero que obrigatoriamente eu tenha que gravar todos os vídeos, mas se vocês acharem que é importante ter o meu vídeo gravado, então não tem problema, eu faço meus videozinhos de 1h30, que é provavelmente o tempo que eu demoro para conseguir explicar um conteúdo bonitinho, ou tento fazer vídeos mais curtinhos. Eu também fiz isso em uma das disciplinas que eu dei, eu gravei vídeos que tinham no máximo 7 minutos para explicar um conteúdo específico, só que aí eu tinha que colocar 8, 9 vídeos por semana para conseguir bater o conteúdo da disciplina. Ou o vídeo é longo para explicar todo o tópico, ou o vídeo é curtinho, mas são vários videozinhos curtinhos, tá bom? Essas são as possibilidades. A gente pode ir pensando sobre isso, e aí vocês vão me falando, fala pelo Google Sala de Aula, ou ou é longo ou é comprido. O conteúdo é esse, não tem como escapar. Ou vai ser esse conteúdo todo, ou vai ter esse pedacinho, mais esse pedacinho, mais esse pedacinho. Não tem como escapar. Bom, como é que eu pretendo fazer a partir das atividades? O conteúdo, eu acho que... Deixa eu ver o que aqui a Marcia falou. O professor acaba ficando prático para todos, então o senhor faria dessa forma, observar durante um tempo como é. Isso. Como foi que eu fiz no semestre, no módulo anterior, e o que me fez trazer essa proposta para vocês? É que eu peguei 2 turmas diferentes, nas 2 turmas eu dividi, a gente tinha 2 etapas, na primeira etapa do módulo eu produzi material, porque a gente tinha ficado todo aquele tempo sem as atividades, então deu tempo de produzir muita coisa. Então, eu produzi o material para a primeira metade da disciplina, e para a outra metade da disciplina eu usei vídeos do YouTube Edu, vídeos que já estavam prontos. Para mais alunos,
ficou melhor a segunda parte, em que o vídeo já estava pronto. E o que é que eu fiz, o que é que eu acabei fazendo? Eu gravei vídeos em duas situações. Nas aulas síncronas, né, nesse momento que a gente já está gravando aqui, e também gravei vídeos para explicar atividades. Como, por exemplo, eu tinha uma atividade que era para explicar o funcionamento de um certo tipo específico de motor de um barco. Foi uma disciplina que é específica do curso de recursos de pesquisa. Então, essa atividade, os alunos tiveram um pouquinho de dificuldade para encontrar onde é que estava o conteúdo, para identificar o que eu queria que fizesse. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o texto da atividade, gravei um vídeo explicando o que eu queria, quais eram as possíveis fontes, que conteúdo estava relacionado com aquilo, e usei esse videozinho como um tutorial. E é essa a minha ideia para que a gente não fique produzindo material que acaba sendo não tão útil. Gravar vídeos tutoriais, explicando como fazer as atividades, explicando como entregar algum material, como utilizar alguma plataforma específica que pode ser que a gente precise, como, por exemplo, para fazer uma simulação, coisas desse tipo. Essa é a ideia. E estou admitindo aqui, para não parecer que eu estou querendo esconder, estou fazendo isso para que eu possa ter menos trabalho na parte de gravar vídeo, que não é o que eu deveria fazer, porque eu não fui formado nem preparado para isso, eu não tenho nem o dom, nem a formação, e posso gastar mais tempo ajudando vocês com as atividades, ajudando a resolver problemas, ajudando a resolver os exercícios, tá bom? Essa é a principal motivação para isso. E, exatamente, facilita para mim e facilita para vocês, tá bom? Materiais de gás que a gente conseguir ver as ideias. Exatamente, isso, ótimo. Tá? Como é que eu vou fazer as atividades? Qual é a minha ideia para as atividades? É ter 2 atividades por semana, vão ser só apenas essas. A depender da semana, essas 2 atividades podem ser 2 atividades mais compridas, que vão exigir uma certa pesquisa e tudo mais, ou podem ser atividades mais curtas e ao longo das semanas eu vou dosando isso, tá bom? Não se preocupem com isso. As minhas atividades, embora eu tenha em mente fazer, tenha planejado qual é o conteúdo que eu quero exigir, eu não estou com as atividades prontas porque eu preciso saber como é que a gente está caminhando ao longo da disciplina. Então, eu sei, por exemplo, que nessa primeira semana, talvez seja a única que eu possa garantir que eu já sei exatamente qual é a atividade que vai ser colocada, a atividade do conteúdo de eletrostática, que a gente viu lá no comecinho do ano. A atividade de eletrodinâmica, que é o nosso próximo tópico, ela ainda não está pronta, porque eu preciso ver como é que vocês vão reagir com o estilo de atividade que eu preparei para a eletrostática e ver se deu mais ou menos certo, se gerou muita dúvida, para eu poder dar uma remodelada e colocar a segunda, tá bom? Então, guardem aí essa informação. Número de atividades que eu vou colocar, 2 por semana, sempre. Não vai ter mais do que isso. Em uma ocasião ou outra pode ter menos. Pode ser que eu, ao invés de colocar 2, coloque só uma, porque essa uma atividade vai exigir um pouquinho mais de trabalho. Então, para dosar essa coisinha, então, ou 2 ou uma atividade. Qual é o prazo? Está fechados ou vão estar em abertos? Os prazos vão estar fechados. E aí eu vou justificar o motivo para isso. Quando a gente deixa o prazo em aberto, se eu deixar o prazo em aberto, a maioria dos outros professores, por exemplo, pode deixar outros prazos fechados. Aí o que é que vai acontecer? Se você não sabe que o prazo para entregar a minha atividade é o final do módulo, e os outros professores acabaram de colocar todas as atividades como data para entregar, vocês vão fazer primeiro as atividades dos outros professores e vão acabar esquecendo as atividades de física. E chegar muito próximo do final do semestre com as atividades de física esperando. E aí imagina, a gente chega no final do módulo 3, são 7 semanas, 2 atividades por semana, e aí você descobre que na última semana você tem 14 atividades de física para entregar. Já imaginou o quão difícil ficaria de entregar tudo? Então, para evitar que isso aconteça, como é que eu vou fazer? Todas as atividades vão ter um prazo de 15 dias para serem entregues. Como exceção da última atividade da última semana do módulo 4, porque a gente tem uma segunda semana depois.
Só ela é que não vai ter 2 semanas, vai ser uma semana só para fazer, mas aí eu doso a atividade tendo em vista que ela tem um prazo mais curto, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, está bem na frente, mas eu vou tomar esse cuidado com essa atividade da última semana. As outras atividades eu entrego numa semana, você tem até a sexta-feira da semana seguinte para entregar. Eu vou fazer todo. Essa semana não deu porque a gente começa numa terça-feira, né? 14 dias é melhor que 2 semanas. Não, eu vou explicar por que tem que ser eu estou falando 2 semanas. Né? Em geral, como é que eu vou preparar? Essa semana não dá certo, porque a gente começa as aulas na terça-feira, né, da disciplina, então eu vou colocar a atividade as 2 atividades dessa semana ainda hoje, ou no máximo amanhã, e já eu explico por que meus prazos vão começar a ficar um pouquinho assim é sempre ou um dia ou no outro, mas coloca essa atividade hoje ou amanhã, e aí vocês vão ter até a sexta-feira da semana que vem para me entregar. Por que eu peço até a sexta-feira? Porque, em geral, não é uma boa coisa dizer que se faz isso, mas é no final de semana que eu corrijo as atividades, é quando eu tenho tempo. Durante toda a semana, tenho muitas demandas do IF para dar conta, muitas coisas, muitas aulas para dar, muitas reuniões para participar, muito material para produzir, eu acabo não tendo tempo de corrigir durante a semana, então eu corrijo no final de semana. Logo eu preciso receber na sexta-feira, para que o sábado e o domingo eu utilize corrigindo essas atividades, que seria o meu tempo livre, tá bom? Então, todo mundo gosta das minhas camisas sempre, eu adoro também de todas elas. A atividade dessa semana vai ser a que tem, digamos assim, o prazo mais curtinho, porque ao invés de eu ter entregue ela no comecinho da semana, na segunda-feira, eu vou estar entregando na terça, ou talvez eu vou fazer o máximo para que isso aconteça na quarta-feira. E aí vocês vão ter até a sexta seguinte. A vantagem é que vocês têm esse conteúdo, é um conteúdo que a gente já viu, a gente já fez atividade, já tem material sobre ele no Swap, a gente já até fez atividade avaliativa sobre esse conteúdo, então talvez não seja tão ruim esse prazo mais curto, ou melhor, talvez não gere tanto prejuízo esse prazo mais curto, tá bom? Quanto às notas que foram atribuídas no momento presencial, coloco assim, Vinícius, todo o material que eu for produzindo eu vou estar colocando lá. Eu sempre gosto de fazer um slidezinho de resumo, mesmo que eu não grave um vídeo sobre o conteúdo, vai ter um slidezinho de resumo que eu coloco lá no Google Sala de Aula. Inclusive, já eu vou, na aula das 10 horas, né, eu vou fazer a revisão. Eu tenho um slidezinho pronto sobre essa revisão e eu vou colocar lá também. Tá? Vocês vão acabar ficando com um vídeo, que é o momento da aula síncrona, sobre esse conteúdo, mas eu vou colocar lá. Tá? O problema é qualquer coisa que tenha acontecido antes da pandemia fugiu da minha cabeça. Da minha também, não tem problema, pode ficar tranquilo. A ideia é resgatar agora. Entendeu? Por isso que as atividades vão estar com o objetivo realmente de revisar, de trazer da memória o conteúdo que foi visto antes da pandemia. Vocês vão perceber que não tem tanto material que vocês não vão lembrar. Talvez fazer uma conta ou coisas do tipo seja um pouquinho mais difícil de lembrar qual a técnica que se utiliza, mas o tipo de conteúdo está mais tranquilo, tá bom? A outra coisinha sobre o nosso conteúdo lembra que eu falei que não dá para ver todo o conteúdo no tempo curtinho que a gente tem, mas nosso planejamento, o planejamento que eu preparei, ele abarca tudo. Vou até mostrar para vocês aqui como é que está o planejamento dessa disciplina. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ok, aqui ele abre seu... Abra. Se eu dou aula à noite? Não. À noite eu sou aluno.
À noite eu não dou aula, eu só assisto aulas. Bem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês consigam enxergar alguma coisa, né? Como é que está organizado essa disciplina? Estou vendo aqui que toda semana tem, contando aqui no total de 12 aulas. Dessas 12 aulas, 10 são aulas assíncronas, são de material que vai estar produzido e entregue a vocês, para vocês estudarem meio que sozinhos. Não, nesse momento é uma informação que eu acho que é importante. Quanto à disciplina de Física 2, não se sintam sozinhos em momento algum, tá bom? Se vocês estão com dificuldade, botem a dúvida de vocês no Google Sala de Aula. Se vocês tiverem algum grupo do WhatsApp ou quiserem criar um grupo do WhatsApp específico da disciplina, podem me colocar. Assim que eu ver e eu puder responder, eu respondo. Pode mandar e-mail se gostar de utilizar esse e-mail para tirar dúvidas. Eu vou estar sempre disponibilizando os meus horários livres ao longo da semana para a gente marcar CA. Não tenho preocupação com o limite de aulas. Os CAs não têm carga horária específica contabilizada, então se vocês quiserem marcar, se vocês precisarem marcar, por favor, não digo que querem isso, mas se vocês precisarem marcar 3 CAs ao longo da semana, fora as aulas as 2 aulas síncronas que a gente já tem, a gente marca esses 3 CAs. Vai ser difícil encaixar nos horários disponíveis, mas também a participação não é obrigatória, então não há nenhum problema em eu ter em um dia 2 pessoas participando no CA, no outro ter 14 pessoas participando. Não estou preocupado com o número de pessoas, mas sim na qualidade das dúvidas que eu vou conseguir tirar nesse momento, tá bom? Essa é a nossa primeira semana de aula, e aí vejam, todo o conteúdo que a gente viu está aqui, ó. Vai ser revisado hoje, basicamente. Eu vou apresentar a disciplina e revisar esse conteúdo aqui. Teoria eletrônica, o que é o controle, o que é o controlante, a carga elétrica, a processo de eletrização, lei de Coulomb, campo elétrico, potencial e condutores em equilíbrio. A gente viu isso ao longo de várias semanas. E aí eu vou ter que fazer uma revisãozinha um pouco menos aprofundada. Não dá para ver em 45 minutos todo esse conteúdo. É mais para trazer na memória da gente o conteúdo que já foi visto, e aí, com materiais que eu for indicando, vocês vão poder estudar, tá bom? Aí aqui estão as outras semanas. Na nossa segunda semana que vem, o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar a corrente elétrica, os efeitos da corrente elétrica, resistores, e entender um pouquinho o que é a resistividade, a lei de Ohm, a lei de Joule, e entender como é que se associa a resistores. Desculpem aí, me ligaram bem na hora da aula. Terceira semana, a gente vai continuar falando sobre eletrodinâmica, falar de medidores elétricos, geradores, capacitores, lei de Kirchhoff, geradores, receptores e capacitores. Eu vou ter capacitores aqui de novo. Desculpa, esses capacitores aqui, eu desloquei aqui para baixo. Geradores e receptores. Pronto, agora está resolvido. Não vou fazer todas as semanas aqui para a gente ver, mas eu vou mandar isso aqui lá no Google Sala de Aula, tá? Se vocês quiserem ir vendo qual é o planejamento. E também, essa é uma informação importante, não considerem, por favor, que esse planejamento significa que a gente está preso a ver cada um desses conteúdos nesses dias. Tá? Nesses dias não, nessas semanas. Uma vez ou outra, vai ser necessário que eu adiante um conteúdo ou atrase um conteúdo, tá bom? Vou colocar aqui o meu número. Pedindo. Vou fazer adiantamento de um conteúdo, atrasar o conteúdo, rever um conteúdo que não ficou muito claro. Então, o planejamento é o que eu pretendo fazer. O que, de fato, a gente vai fazer depende do quanto a gente conseguir avançar nesses dias. Outra coisa também é que alguns desses tópicos que eu estou apresentando aqui, eles vão ser vistos com mais profundidade, outros com menos profundidade. O motivo de ter que ser visto com mais e menos profundidade, vocês já devem ter entendido. É o tempo. A gente não tem tempo suficiente para maturar o conhecimento de alguns desses conteúdos. Por exemplo, para quem já tiver uma certa habilidade com a disciplina de, sei lá, eletricidade instrumental, esse conteúdo aqui de lei de Kirchhoff provavelmente é um conteúdo que é simples, que vocês pegam com um pouco mais de velocidade, porque já devem ter visto esse conteúdo.
Só que a parte de estudo dos geradores e receptores elétricos, eu já não tenho mais tanta certeza que vocês fizeram um estudo teórico nessa disciplina. Talvez tenham feito algum experimento prático, coisas do tipo, mas a parte teórica não é tão comum ser visto lá no curso de eletricidade instrumental, tá bom? Vou voltar aqui rapidinho para responder a pergunta do Vitor, embora esteja fora do conteúdo. Não é nem mestrado nem doutorado, Vitor. Eu sou aluno de graduação no EAD. Não é bem EAD, né? Era para ser presencial, mas está sendo EAD. Tá bom? Todo o planejamento da disciplina de todas as semanas já está preparado, tá bom? A quarta semana de aula, quando a gente vai começar a falar dos fenômenos magnéticos, a continuação dos fenômenos magnéticos, a parte de eletromagnetismo, a parte de indução eletromagnética também está aqui. Já na etapa 4, a gente vai começar a falar de ondulatória, e aí vamos passar uma semana vendo ondulatória especificamente, depois a gente passa uma semaninha vendo acústica. Passamos para a próxima semana, entramos em ótica, e são 2 semanas vendo conteúdo de ótica. Na última etapa, eu acho que essa é a mais divertida, é a que tem os nomes mais interessantes, a gente começa a estudar a física moderna, que é quando a gente vai falar sobre o espectro eletromagnético, falar sobre relatividade, falar sobre física quântica, falar sobre física nuclear. Todos esses tópicos da física moderna vão ser vistos nas 3 últimas semanas do curso, que são as semanas equivalentes à etapa 4, tá bom? Não se preocupem muito com se vocês não conseguiram ver especificamente cada um desses conteúdos, eu vou mandar isso para vocês. Aqui está o plano de ensino da disciplina, constando a ideia geral. Se vocês não quiserem olhar aquele conteúdo que está tão extenso, tão detalhado, aqui tem um resuminho, basicamente, de cada conteúdo. Isso aqui essa é a proposta de ensino remoto que eu enviei para a coordenação do curso de vocês, e é baseado nessa proposta que a gente vai levar a disciplina, tá bom? Aqui tem as ideias do que vai ser feito, quais foram as modificações que eu precisei fazer para a disciplina ser dada, e esqueci de falar uma coisinha sobre a avaliação, e essa é importante, guardem aí essa informação. Vocês provavelmente vão estar interessados em saber como é que vai ser calculada a nota da disciplina, né? Como é que as atividades vão contar para a nota. As atividades vão contar para a nota a basear naquilo que vocês estão mais habituados. Mais habituados não. Aquela parte da disciplina que vocês tiverem a maior facilidade. Os pesos vão ser divididos em 2 categorias. Vai ter um peso 7 e peso 3. Vou guardar aí no chat. Vocês. Peso 7 e peso 3. Quem é que vai ter o peso 7? Deixa eu ter um pouquinho mais de dados. Eu falei que tem 2 atividades por semana. Que atividades são essas? Elas estão divididas em 2 categorias. Sempre. Uma atividade de cunho matemático-numérico, que vocês vão ter contas para fazer, que em geral a resposta é um número com uma certa unidade, ou às vezes possivelmente um vetor com uma direção, um sentido e uma intensidade. E uma outra atividade que em geral é para vocês explicarem algum fenômeno ou justificarem por que um fenômeno acontece, uma atividade teórica. Tem uma atividade teórica, você pode pensar assim, uma atividade teórica, uma atividade numérica. Isso é até o que eu coloco no planejamento quando eu falo das atividades, tá bom? Sim, Vinícius, sem nenhum problema. Então, há 2 tipos de atividade, uma teórica, uma numérica. Quem é que tem o peso 7 e quem é que tem o peso 3? Isso quem vai definir é o seu desenvolvimento na disciplina. Então, se você, ao longo da disciplina, ao longo da primeira etapa, por exemplo, não, Carla, ele não vai contar para a nota agora, mas eu vou levar ele em consideração se for necessário em algum momento fazer algum ajuste de atividades e tudo mais. O motivo para não poder considerar é que a gente recebeu instruções de que as avaliações devem ser feitas baseado no conteúdo que a gente viu no momento remoto. Então, por conta disso, eu não posso colocar aquela nota diretamente no SWAP. Mas aí eu vou olhar, se você
teve um rendimento bom na atividade, eu já considero que você tem uma nota melhor nas atividades que você está entregando agora. Se o desenvolvimento foi um pouco menos ruim, mas você melhorou, isso também vai ser considerado, tá bom? Não tem nenhum problema. Ninguém vai ter nota reduzida porque me recorreu, não. O que eu considero, inclusive até é mais fácil de eu fazer o contrário, de aumentar a nota porque você me procurou para fazer a atividade. Em geral, quando você faz a atividade com o auxílio do professor, você está mais preocupado em entender o que é que você está escrevendo. Talvez eu dê notas menores para quem simplesmente entregou a atividade, porque entrou em contato comigo, nunca tirou nenhuma dúvida, e aí a atividade tinha erros que eram muito simples, que podiam ter sido sanados com uma perguntinha de 2 minutos, tá bom? Mas é recorrer e ajudar a resolver. Bem, se eu tiver que pegar na sua mão para resolver, e pegar na mão virtualmente, eu estou dizendo, então talvez eu não possa considerar essa atividade como foi você que fez. Mas, em geral, pode ter certeza que as minhas ajudas não estão dando a resposta. Me ajudando a entender o que precisa utilizar para responder ou lhe ajudando a encontrar onde é que a resposta pode ser verificada, tá bom? Deixa eu só voltar para a parte dos pesos, porque essa é importante. Peso 7, peso 3. Peso 7 vai ser em cada etapa, tá bom? Porque a gente tem que fechar 4 etapas. Em cada etapa da nota, você vai ter peso 7 naquelas atividades que você entregou e teve o maior rendimento. E peso 3 na que você teve o menor rendimento. Por que fazer isso? Porque nem todo mundo tem tanta aptidão para matemática e nem todo mundo tem tanta aptidão para a linguagem, digamos assim. Para você responder as questões teóricas, não basta apenas conhecer a física, você tem que saber se expressar. Para responder as questões matemáticas, não basta apenas você saber de física, você tem que saber fazer conta. Então, para não prejudicar ninguém, o que eu vou considerar é que a sua nota tem a maior participação daquilo que você tem o melhor rendimento. Cada um tem o seu desenvolvimento e essas aptidões de forma diferenciada. No futuro, nem todo mundo vai virar físico ou matemático, e nem todo mundo vai virar um redator, um jornalista ou alguma coisa do tipo. Então, para levar em conta que essas diferenças no que vocês podem estar interessados, no que vocês têm de alguma aptidão prévia para os conteúdos, eu não vou fazer com que todo mundo tenha o mesmo peso na parte de matemática, sendo que eu posso estar tratando de pessoas que são ótimos escritores e que provavelmente vão se dar muito bem na carreira das ciências humanas, porque escrevem bem, mas não são tão bons em fazer conta, e isso não há nenhum problema. Eu conheço muitas pessoas que são das ciências humanas, que são pessoas incríveis, que têm um conhecimento gigante, mas que se eu peço para fazer 5 vezes 7, a pessoa vai para a ponta do dedo assim, contar. Sem problema. Isso não é algo ruim. Tá bom? Além disso, eu acho que quanto às atividades não tem nenhuma informação adicional. O conteúdo está planejado para colocar no Google Sala de Aula para vocês verem. Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte inicial? E aí daqui a pouquinho a gente faz o intervalo, né? Entre a segunda e a terceira aula, e quando a gente voltar, a gente já vai voltar para fazer a revisão de eletrostática, tá bom? Então, se tiverem mais alguma dúvida, digam aí. Tá tudo ok, então? Não temos nenhuma dúvida para agora, provavelmente as dúvidas vão aparecer ao longo do tempo. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a nossa pausa agora, deixa eu encerrar aqui essa gravação, para a gente fazer uma pausa.